Então, muitas e muitas vezes, quando perdemos a conexão com a vida, perdemos a conexão com, com a força da vida, isso pode estar linkado a muitas dinâmicas sistêmicas. E eu vou falar de algumas delas aqui. Nós vamos ter um bate-papo aqui nos 40 minutos para que nós possamos identificar o que está acontecendo de maneira oculta. Porque quando tem um motivo, né? Então vamos supor assim, quando a gente tem um motivo, né? Sei lá, vamos pensar o seguinte: eu perdi o emprego, está me faltando muito dinheiro. Quando se tem motivos, assim, embora esses motivos já tenham uma origem sistêmica, tá? Mas quando a pessoa diz assim, nossa, eu tenho motivo para estar triste, né? Acabou de falecer alguém, um ente querido, acabou de falecer alguém muito próximo. Quando identificamos a tristeza, ou briguei dentro do casamento, né? Brigou com o companheiro, com a companheira, com o namorado, com a namorada. Quando percebemos que tem uma briga, tem um conflito, tem alguma coisa assim, que já sabemos o motivo, até de certa maneira isso sistemicamente já tem desequilíbrio, mas de certa maneira já nos tranquiliza. O problema é quando não tem coisas que façam com que a gente se queixe, né? Diga assim, não tem coisas que eu venha me queixar, né? E às vezes eu atendo pessoas que dizem assim, nossa, eu tenho um bom trabalho, um bom emprego, dinheiro não está mais faltando, me dou bem com a minha mãe, com meu pai, no casamento é a pessoa que eu gostaria de estar, e mesmo assim não sinto mais vida, né? E não sinto mais vontade de viver. A pessoa começa a dizer não sente mais vontade de estar aqui, ou começa a se desconectar. Muitas e muitas vezes, quando observamos essas dinâmicas e no campo da constelação, principalmente esse final de semana eu fiz um movimento com os cavalos, né? Então, quando a gente também faz a visão sistêmica com os animais, né? Então, para quem não conhece a dinâmica sistêmica com os animais, a pessoa traz um assunto, né? E os cavalos nos apoiam nessa dinâmica, né? Os cavalos são os representantes. E os cavalos mostram exatamente, energeticamente, o que está acontecendo com aquela pessoa. E muitas vezes, quando a gente abre o campo sistêmico, os cavalos não se mexem uma palha, né? Não se mexem uma palha. Eles acho que não mexem nem a cola, né? Eles não mexem, não balançam nem o rabo. Eles ficam paralisados e abaixam a cabeça e fecham os olhos. Por que encontramos essas dinâmicas e vendo esta quantidade, né, de pessoas, quantas pessoas chegam até mim paralisadas, relativamente paralisadas na vida? Eu já identifico, e dá para identificar situações de traumas e lutos profundos não tratados no sistema familiar. Traumas e consequências sistêmicas que vêm de origem, que vêm lá da família de origem, que vêm por muitas e muitas gerações. O que acontece que esses traumas nos paralisam? Então, a gente compreendendo um pouco de neurociência, né? Quando acontece um conflito na nossa vida, nós temos algumas situações. Nós temos luta, fuga e congelamento. Então, por exemplo, deixa eu contar uma história para vocês. Teve um episódio nos Estados Unidos que eu acredito que deve fazer quase 30 anos isso. Um episódio dos Estados Unidos, até se tornou filme esse episódio, no qual foi sequestrado um ônibus escolar. Foi sequestrado um ônibus escolar e todas essas crianças foram levadas para uma mina, e foi feito pedido de resgate e tal. E essas crianças ficaram lá trancadas por dias, acho que foi quase uma semana. E aí, nesse movimento, né, os sequestradores fecharam essa mina, trancaram essa mina, e sumiram, né, e disseram, olha, enquanto vocês não pagarem esse resgate para nós não vamos dizer onde essas crianças estão e elas vão morrer. E a partir desse movimento, a partir do terceiro dia, começou a haver desmoronar, né, pequenas avalanches dentro da mina. E essas crianças começaram a ficar em desespero e a pânico. E 3 delas, e o enredo até desse próprio filme começa a olhar essa história, uma história real, 3 dessas crianças começaram a cavocar, começaram a tirar pedras, a cavocar, a achar outra saída, a buscar outra saída. Eu acredito que eram umas 15 crianças, e essas outras crianças ficaram paralisadas. Então, as outras 12 crianças jovens ali, pré-adolescentes, ficaram paralisadas,
E as outras crianças, outras pré-adolescentes ali, 3 delas ficaram procurando uma saída, ficaram buscando a saída. Ok, elas conseguiram atingir a saída e todos eles conseguiram escapar da mina e foram resgatados mais tarde. E foi feito um estudo sobre essas 15 crianças. E o que desvendaram nesse estudo? Que das 15 crianças, muitas delas tiveram problemas psicológicos, não conseguiam dormir, tinham problemas de urinar na cama, crianças que ficavam com síndrome do pânico, crianças que pararam de falar, muitas e muitas delas com crises de pânico, de ansiedade, de medo profundo vinculado ao trauma. E observaram que as 3 crianças que tomaram a atitude de cavocar e procurar a saída, e conseguiram, né, e elas ajudaram as outras a sair também, todas elas conseguiram, mas essas 3 que tomaram a atitude, elas não tinham sintomas do trauma. Elas não tinham sintoma desse conflito. Elas tinham realmente vivenciado o trauma junto com as outras, o mesmo medo, o mesmo conflito, mas como elas tinham poder de reação, como elas tiveram poder de reação para a vida, elas não vivenciavam o trauma. E eles acompanharam essas crianças por muito tempo. E isso até tem um estudo no livro de Peter Levine, que se chama O Despertar do Tigre. Vocês podem se aprofundar, se alguém quiser também conhecer mais profundamente essa história. Vou ficar devendo para vocês o nome do filme. Então, a partir desse movimento, a partir desse estudo, anos e anos vendo na vida adulta, elas também observaram que as crianças que estiveram expostas ao trauma, das que não reagiram, né, que não foram cavocar, não foram fazer o movimento, das 12 pessoas, quase todas elas estavam com a vida muito estagnada. Estavam com a situação de vida muito paralisadas. E as outras 3 que tomaram atitude, que tomaram a frente, elas estavam muito mais prósperas, estavam relativamente bem. E é isso que nós vemos na vida sistêmica, na linha sistêmica. Eu vejo muitas pessoas paralisadas e a alma paralisada. E é necessário que se cumpra um ciclo, que se cumpra esse ciclo. Seja esse ciclo, o trauma em você, ou seja, o trauma lá na família de origem. Quando não se completa esse ciclo, fica-se no trauma, fica-se adoecendo. Então, já que eu estava falando, agora, sábado, nós fizemos uma constelação lá com os cavalos, diante dos cavalos, no qual um senhor, ele chegou e disse assim para mim, olha, eu quero constelar a epilepsia que me acompanha desde a minha adolescência. E a partir disso, quando a gente abriu o campo dele, a gente já viu o campo totalmente paralisado, né, os cavalos imóveis. E aí eu perguntei para ele o que aconteceu um ano antes, ou até 2 anos antes, que paralisou a sua alma, né, algo que paralisou, algum trauma, alguém morreu cedo, algum acidente, algum assassinato, né, e aqui eu visualizo traumas bem profundos. Ele disse, olha, então, o meu irmão foi assassinado, o irmão mais velho foi assassinado a pauladas e 20 dias depois a minha mãe foi atropelada e também veio a falecer. Então, aos 12 anos de idade, ele tinha 2 traumas muito profundos. E a partir disso, ele veio a desenvolver a epilepsia, que é uma resposta biológica, ela não pode ser considerada como uma enfermidade, porque ela é uma resposta biológica. E ele desenvolveu a epilepsia, e hoje já tem quase 60 anos, é medicado e tal. E a epilepsia sempre, volta e meia, volta, e ele tem crises de ausência, que é uma resposta biológica do trauma. De um trauma que não se cumpriu. O trauma aconteceu, mas toda a resposta biológica não aconteceu. Toda a resposta do corpo, a resposta sistêmica daquilo não aconteceu ainda. E automaticamente, no caso dele, ele também sente depressão, sente ausência, perde um pouco a vontade de viver, vinculado a esse trauma, mas de alguma maneira isso não foi solucionado dentro dele. E no caso dele, a epilepsia, na verdade, está ajudando, né? Para quem conhece um pouco mais de dinâmicas biológicas do corpo, sabe que a epilepsia está tentando jogar para fora toda aquela tensão, aquele estresse. É como se desse um restart, né?
como se desse um reset, né? Quando a gente atualiza um computador, por exemplo, o computador, ele tá meio travado, a gente vai lá, reinicia e ele volta a funcionar, né? Então, a gente faz esse restart, reinicia essa força. E ele, vinculado a esse trauma, muito preso a esse trauma, ele não cumpriu, né? O que não resolveu dentro dele. E aí nós encontramos o quê? Algumas situações bem claras. Ele teve o trauma, teve todo o drama familiar, que foi muito dramático, imagine, perdeu o irmão assassinado e 20 dias depois a mãe atropelada. A partir desse trauma, a alma, todo o sistema fica congelado. E ninguém, né, por muito tempo, por mais difícil que fosse, ninguém teve a força, ou daquele sistema familiar ainda, não tiveram a força de entrar na postura para a vida, de entrar na força da vida novamente. Algo muito grande, que não é fácil, mas precisa se cumprir o trauma, precisa se terminar esse trauma, né? Precisa vivenciar todas as fases. E ele, naquele movimento, ele ficou preso no movimento sistêmico da revolta. Então, em vez de olhar para o que precisava ser olhado, ficou olhando para a revolta. Ficou observando a revolta. Qual que era a revolta? Com o assassino e com o acontecimento do atropelamento da mãe dele. Então, quando ficou preso na revolta, não pôde se olhar para a dor. Essa revolta é como uma fuga. Foi como uma fuga para o essencial. Porque essa revolta para com o assassino, para com a pessoa que atropelou a mãe dele, não leva para a cura. Não leva para o desenvolvimento da vida. E esse momento, dentro da constelação, nós fizemos esse momento para que ele solucionasse, né? Como se fosse um movimento de dizer assim, olha, foi como foi, né? Isso já tinha se passado há mais de 30, 40 anos atrás, foi como foi, né? Que é uma palavra sistêmica muito forte, né? Se foi como foi, é aceitar a situação, é aceitar que a gente fala, que vocês não confundam como dizer assim, que legal, que meu irmão foi assassinado, ou, tudo bem, a mãe morrer atropelada. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com aquela situação que não podemos mais alterar, não podemos mais modificar, não podemos mais mudar o passado. E precisamos entrar nesta força. E as pessoas que vivenciam trauma, quando entram na força do foi como foi, entro nesta força do dizer sim para como foi. Realmente, né, eu compreendo, e eu também já vivenciei várias situações traumáticas na minha família. Quando olhamos para aquilo como revolta, olhamos para aquele acontecimento ainda com consternação, olhamos para aquele acontecimento ainda com dó, com pena da pessoa que talvez sofreu tanto, talvez entramos naquela situação ainda justificando, né, por que aquela situação, se não fosse aquilo acontecer na minha vida ou na minha família, isso não teria, hoje nós estaríamos mais felizes, hoje estaríamos mais alegres. Quando ficamos muito tempo, longo tempo, num acontecimento traumático e não reagimos, não agimos, assim como eu contei no início da live, dos meninos que foram presos na mina, quando reagimos àquilo, quando fizemos o que tem que ser feito para resolver, né? Reagimos àquela situação. E entramos também em concordância com a nossa história. Isso nos ajuda a caminhar muito para a vida. E aí possui-se, existem movimentos, né? Não tem como um padrão traumático de grande escala, imagine uma ocupação mental de um trauma, né? Uma grande escala emocional. Não tem como a gente curar isso com a teoria. Não tem como curar isso somente conversando, né? Dessa maneira que nós estamos fazendo aqui. Não tem como curar isso de uma maneira assim que você precisa entrar no mesmo nível de estresse ou no mesmo nível de resolutividade do que o trauma teve. Não tem como você, por exemplo, nós vivenciamos um grande trauma. O teu sistema vivenciou um grande trauma. O teu sistema familiar, você mesmo vivenciou um grande trauma. Isso paralisou. Para que se quebre isso, precisa-se de uma vivência.
que eleve os padrões emocionais para que se dissolva. Precisa-se de uma grande vivência, de um grande padrão respiratório, de um grande padrão emocional, de um grande sistema, mas não no sistema de ficar cutucando a dor. E muito menos aquele sistema de passar a mão no ombro, né? Ou de ficarmos presos na história. Precisa-se de um passo grande para que o sistema, todo o seu sistema, agora eu estou falando também da parte da nossa própria mente, liberar aquele conflito. E tem situações que fazem e ajudam pessoas a liberar os conflitos. E nós passamos por muitos traumas nas nossas famílias. Passamos por muitos traumas, desde traumas de abusos na infância, desde traumas de brigas, desde ameaças de morte, desde ameaças à vida, desde ameaças de perder o emprego, de perder dinheiro, da mãe falecer durante a sua gestação. Nós pegamos ameaças conscientes e inconscientes, ameaças, agressões, né? Pessoas dentro da família que estão muito depressivas, que a gente diz, olha, ela parece que pode se matar, pode perder a vida. Também vamos vivenciando ameaças ocultas, né? Como por exemplo, observar uma pessoa adoecendo, uma pessoa que vai automaticamente vai para o hospital e não retorna mais. Depois, quando outra pessoa vai para o hospital, começamos a ter medo também disso. Precisa-se curar esses traumas em outro nível, porque somente aqui na conversa, ou somente aqui em situações mais mentais mesmo, não vai curar esse trauma mais profundo, não vai liberar esse trauma mais profundo. Então, muitas vezes nas constelações, por exemplo, também encontramos abortos, né, situações de abortos, no qual as mães vivenciaram esse luto profundo e também não curaram esse aborto, não fizeram a inclusão, e também começa a passar uma dinâmica para os próximos filhos, para o próximo filho, que pode ser você. Por exemplo, eu tenho essa vivência, minha mãe teve abortos antes de eu nascer, então esses abortos também influenciaram, por exemplo, na minha vida, influenciam diretamente também na minha vontade de viver, e também influenciam também em todo o meu sistema de vida. Por quê? Por que influencia tanto? Além do comportamento, que talvez a mãe fique com depressão, fique com um luto interno, que a partir desta depressão, luto interno, ela também tem um novo comportamento, porque a partir do trauma se exerce um novo comportamento, e este novo comportamento fará com que a pessoa, com que os filhos ou quem convive, também terão adaptação a esse novo comportamento. Então, quando não curamos o trauma, não curamos exatamente o que nos afeta, permanecemos anos e anos, gerações e gerações, este trauma fica influenciando. Então, com o movimento sistêmico, com vivências sistêmicas, com vivências mais profundas, novamente, então imagina um trauma, né? No caso que, como eu citei aqui das crianças que foram sequestradas. Nossa, elas vivenciaram um trauma muito grande, imagina um medo, imagina ser trancado numa caverna, ser trancado numa mina, uma caverna lá, e alguém fecha as portas e você fica lá no escuro. Imagina essa situação por 3 dias, né? Embora elas estivessem lá em 15, acho que eram 16 crianças, 16 crianças, elas tinham que vivenciar uma solução, né? Então, para vivenciar a situação, as 3 crianças que romperam, né, que romperam a barreira, que foram lá arrancar as pedras, foram tirando as pedras e encontraram uma nova saída, essas 3 crianças não passaram pelos sintomas do trauma, enquanto as outras que ficaram aguardando, esperando, vivenciaram muito trauma, muito mais trauma. Também contei para vocês a história do cliente meu que foi tratar a epilepsia. Então, quando ele saiu do movimento da revolta e vai para o movimento, eu não sei se ele vai se curar, nós não podemos dizer isso, mas às vezes nós podemos encontrar curas, porque a partir deste movimento aqui, que ele olha para o essencial, porque se você ficar olhando para a revolta, por exemplo, no caso dele, ficou olhando para a revolta há muito tempo, ele ficou olhando para o lado errado, ele ficou olhando para o assassino e para a pessoa que atropelou a mãe dele, por exemplo. Para o assassino do irmão e a mãe que foi atropelada. E ele ficou olhando para a própria dor, né, para as próprias coisas. Olha, depois disso eu fiquei sozinho, depois disso
Meu pai teve que me cuidar, depois disso a vida foi muito difícil, ficou olhando para esta dor e não olhou para a vida e para a solução. E parou de olhar para quem? Para a própria mãe e para o próprio irmão. Parou de olhar com honra para essa própria história, para a história deles. Parou de olhar para a grandeza desse irmão e dessa mãe. Aqui o pessoal pediu do autismo, né? Também tem relação com traumas. Sim, vivenciamos muito, encontramos muitas situações do autismo de gerações a gerações, no qual esta criança está olhando para um trauma, está lá paralisada, está olhando para algo dramático da família e está olhando, né, buscando o amor com isso. Então, para o autismo, tem uma frase no qual eu ensino aqui para os meus alunos, é uma frase e um movimento que a gente fala para a criança que está com diagnóstico do autismo ou está com os sintomas do autismo. Né? Nem todas as crianças têm autismo, mas têm os sintomas do autismo, que também está vinculado a esses traumas. Então, também traumas de pessoas que param de falar, pessoas que começam a ter gagueiras, pessoas que começam a ter problemas de visão. Tudo isso são traumas no sistema familiar. Então, todos esses traumas, todas essas situações precisam ser vistas e precisam ser trabalhadas no mesmo nível, no nível igual ou superior. Então, muitas e muitas dinâmicas que vamos trabalhando aqui, vamos trabalhando dentro das constelações, dentro das vivências, dentro dos nossos seminários, elas levam além do conhecimento estruturado, né? Precisamos casar os dois, o conhecimento estruturado, o conhecimento das leis técnicas, o conhecimento de como funciona a vida, com também dinâmicas para tirar as pessoas dos conflitos, tirar as pessoas dos traumas profundos, tirar as pessoas do que fez com que congelasse, né? Com que não resolvesse, com que não solucionasse. Nas leis biológicas a gente vê muito isso, que precisa se cumprir um tempo, precisa se cumprir precisa se cumprir aquela fase, né? Nós temos uma fase, nós temos uma eutonia na nossa vida, né? Essa eutonia é o quê? É o nosso cotidiano. Então, imagine um eletrocardiograma, mas imagine só a linha, tá? Do eletrocardiograma e a nossa fase da vida. Então, nós temos um momento diurno, né? Um momento noturno, momento diurno, momento noturno, momento diurno, momento noturno. É assim a nossa vida. É assim que vamos vivenciando o cotidiano. Quando acontece algo traumático, né, seja nós dormindo, seja acordando, pode ser com outras pessoas, algo traumático, o nosso corpo volta aqui para todo o estado diurno. Né? Nossa mente, nossa atividade mental, os nossos pensamentos, todo o sistema, o teu, familiar, as pessoas que você influencia, as pessoas que você é influenciado, todas essas pessoas estão sob aquela dinâmica do trauma. E a tua mente, ela não volta lá para o noturno, ela não volta para o que faz a fase noturna, né? Ela faz o quê? Com que você descanse, com que entre reparo, com que o teu sistema biológico volte a ter as funções normais, o reparo das células, o reparo do dia a dia, a liberação das toxinas, né? E a nossa mente descansa, a nossa mente entra num processo de relaxamento. Como ela está vivenciando o trauma, ela fica aqui. Ela fica acima da linha, ela fica vivenciando o processo diurno. Para que ela fica vivenciando esse processo diurno? Para que se resolva, né? Para que o teu corpo não está contra você. Ele está dizendo assim, nossa, eu preciso manter essa pessoa desperta, os pensamentos ativos, né? Por isso que aumenta muito a atividade mental. Os pensamentos ativos para que ela solucione algo. Só que se fica paralisado aqui, não toma uma solução real, não toma uma decisão real, isso por longos tempos, por grandes períodos, a partir disso, esta pessoa começa a vivenciar cada vez mais. Ela dorme, vai começar a dormir abaixo de remédio, de medicação, vai começar a pegar no sono somente com processos de muitas terapias ou com própria medicação, vai ter que tomar antidepressivos, ansiolíticos, vai ter que fazer uso de muitos remédios para que abaixe, para que empurre lá para o sistema, para que durma, para que o próprio corpo não tenha prejuízo, para que muitas pessoas venham a falecer, né? E a gente vê também a dinâmica, por exemplo, de pessoas, quando tem o trauma de receber o diagnóstico pesado, um diagnóstico, por exemplo, de um câncer,
terminal, de um câncer fulminante, de algo muito maligno, essa pessoa entra automaticamente, né, tá na normotonia, vai lá, recebe um diagnóstico desse, vai lá para cima, todo o sistema é comprometido. Todas as pessoas que são influenciadas e que você é influenciado estão sob esse trauma, sob esse drama, e começam a ficar apertadas nesse diagnóstico difícil, começam a ficar apertadas por esse diagnóstico dramático. Quem sai do trauma, quem descongela, quem completa a ação, quem toma uma decisões reais, faz soluções reais, quem vai para a vida, quem não se entrega ao medo, quem toma novas frente àquele conflito. E para isso nós precisamos, né, todos nós precisamos de guias, nós precisamos de pessoas que nos apoiem nisso. Nós precisamos de pessoas, terapeutas, que tirem nós desse trauma. Para que não fique anos e anos. Anos e anos. Muitas pessoas eu conheço, nossa, eu tenho pessoas que às vezes estão tomando Rivotril, por exemplo, né, que começa com 1, com 2, por 20, por 30 anos. Coisas profundas, coisas assim, que tu diz assim, meu Deus, como é que toma remédio tanto tempo e não sai, né? E essa própria pessoa também já tentou de tudo, também já fez várias situações, várias terapias, vários olhares, só que enquanto não identificarmos o que está por trás desse trauma, o que realmente está por trás e qual é o trauma que está fazendo com que tenha esse padrão, e a partir de então elevar, né, um padrão, uma vivência, então por isso a vivência sistêmica, por isso que é importante vivenciar, né, não só simplesmente quando a gente lê, quando a gente assiste uma aula, quando a gente toma consciência, nós chegamos próximos a isso, mas vivenciar, nós conseguimos quebrar esse padrão, você quebra esse padrão, né? Então, vivenciar profundamente a quebra desse padrão vai fazer com que você resgate a tua energia, com que você resgate a sua força de execução, que você resgate a sua criatividade. Não tem como, por exemplo, muitas pessoas dizem, eu estou sem dinheiro, né? O dinheiro, ele está na inovação e na força criativa. Está na inovação e na força criativa. E a inovação e a força criativa está vinculada com o que serve a vida dos outros, né? Quanto mais pessoas são impactadas com o seu trabalho, com o seu produto, obviamente, mais dinheiro você vai ter. Mas para isso você precisa ter uma força de inovação e uma força de criatividade. Congelada no trauma e congelada, presa nisso, vai fazer o que tem para fazer. Vai fazer exatamente o que precisa fazer. E não vai sair muito para a inovação, não vai sair muito para a criatividade. Ou quando tem criatividade, vai ter lapsos, sim, de criatividade, quando chegar a esse nível, a esse padrão, a tendência é que não vai ter sustentabilidade, porque o padrão do trauma faz com que a pessoa fique congelada por muito tempo. Então, a vivência sistêmica, esse movimento sistêmico, quebrar esses padrões, vão nos aproximar da cura. Você também pode olhar para a sua empresa, também tem traumas dentro da empresa, né? Muitas empresas que estão endividadas, estão com grandes processos de atraso e que tem um bom produto e que a lógica foge, diz assim, nossa, não coisas assim, tipo, gasta mais do que ganha, né? Embora também tenha sistemicamente resposta para isso. Mas eu estou dizendo assim, empresas que têm um bom nome e realmente se afundam, né? Nós observamos, e eu já atendi várias e várias empresas que faleceu o proprietário, faleceu um dos proprietários, teve acidentes com funcionários, teve funcionários que faleceram, e esse trauma fez um congelamento da empresa, fez um congelamento de todo aquele sistema da empresa, e a empresa continuou funcionando, continuou ali trabalhando, né? Só que os resultados pararam de vir, os resultados pararam de executar. Então, por exemplo, uma empresa, uma instituição, tipo, minha Chape, né? Olha, nossa, várias mortes como aconteceu, quanto nível traumático de congelamento vai ter também a instituição. Além das famílias, vai ter a própria instituição. Todas as pessoas que vivenciaram esse trauma profundamente, enquanto não quebrar esses processos traumáticos, talvez já tenham quebrado, né? Então, já tenham vivenciados, mas a tendência é o quê? Que precisa-se de uma dinâmica ou de algo profundo, né? Algo superior, não só mental ou falado, né? Ou somente meditar, embora meditar é incrível, né? Mas precisa-se ter uma vivência para voltar para a vida. Sabe surgiu uma metáfora agora, sabe a pessoa que teve uma parada cardíaca, que chegou o paramédico
e forçou, e faz respiração, manobra de ressuscitação, faz respiração boca a boca, e força, que alguns até quebram as costelas e a pessoa volta, né? Precisa de uma vivência muito grande, muito profunda para que volte para a vida, né? Então, obviamente que não é uma manobra de ressuscitação essa da pessoa que perdeu a consciência e perdeu a sua respiração e os batimentos cardíacos, mas é também manobras e vivências profundas, né? Qual a sua sugestão quando, por um período, a criatividade sai para viajar? É uma metáfora, né? Então, a criatividade ela vai embora da nossa vida quando estamos presos em conflitos e estamos ansiosos pela solução e ainda não encontramos a solução. A ansiedade vem de soluções reais que ainda não chegaram para a nossa vida. Precisa-se de soluções reais. Então, observamos a ansiedade quando estamos longe das soluções reais para o nosso sistema. E a partir disso a criatividade vai embora. Então, a meditação vai ajudar na ansiedade. A meditação, por exemplo, auxiliaria nisso, mas auxilia para aquele momento, para aquela fase, né? Então, o que eu sugiro é entrar em processos de respirações profundas, ter dinâmicas vivenciais profundas para que se libere do trauma, para que a criatividade volte. Muitas pessoas vão em eventos de autoconhecimento, né? Vão em eventos de aqueles eventos motivacionais, ficam lá falando yes, né? Ficam pulando lá no palco. Tem alguns eventos, motivação é legal, é bacana. Eu volto e meia vou em algum, mas precisamos compreender que precisa de alguma coisa antes, tá? Precisa se curar alguns traumas antes. Porque se você está traumatizado, é um ser traumatizado que não foi curado dos traumas familiares, quando você vai num movimento motivacional, oi Dani, bom dia. Quando você vai num evento motivacional, por exemplo, né, quando vai lá, coloca várias músicas para pular, né? Várias músicas para quase festas raves, né? Várias músicas para pular, a música nos eleva o nosso padrão, claro. Mas se não tem alguma coisa que nos tira do padrão, né, que nos quebra desse padrão, do trauma, automaticamente não tem como ir para frente. Vitimismo, padrão vitimista, qual movimento a ser feito? A vítima também está relacionada ao padrão do trauma familiar, mas da consequência. Então, por exemplo, acontece algo no sistema familiar e esse algo resultou em uma perda muito profunda. E esta perda muito profunda, automaticamente, ataca todos do sistema. A vítima está linkada a isso. Está dizendo assim, minha vida não vai para frente porque aconteceu isso. Minha vida não vai para frente porque aconteceu esse trauma. Minha vida não vai para frente porque aconteceu esse trauma. Minha vida não vai para frente porque depois que aconteceu isso, não consigo recuperar. Então, a vítima, ela é um padrão pós-trauma, né? Que enquanto ela continuar na queixa, automaticamente ela não vai conseguir para a vida, né? Porque o dinheiro não gosta de vítimas, né? Então, imagina você, os relacionamentos não gostam de vítimas, né? Imagina, vamos pensar o seguinte, né? Vamos pensar numa situação, imagina você estar num lugar, num pub, alguma coisa assim, num restaurante, e chega uma pessoa e diz, gostei de você, que legal, então sente aí, vamos conversar. E essa pessoa senta e só que se queixa da vida, né? Faz, meu Deus, tira esse cara de perto de mim, né? Então, ou tira essa mulher de perto de mim. Porque o vitimismo vai nos afastando da vida, né? Vai nos afastando. E o padrão do vitimismo pare de ser vítima. Precisa tomar umas porradas, né? Mas parar de ser vítima e observar as dinâmicas do vitimismo, que é a queixa. Gratidão a todos que estiveram conosco aí.